história é essa? Este podcast é para aqueles que buscam conhecimento histórico, seja como conteúdo complementar do Enem, seja como fonte de novos conhecimentos, para formar e informar os ouvintes. Então vem comigo. Eu digo, professor, eu digo. Vamos lá, Chiquinha. A principal atividade indígena era caça e pesca. Ai, que burra! Dá 0 pra ela. Olá, seja bem-vindo ao podcast Histórias Avessas. Hoje nós vamos falar sobre os vice-reinos nas Américas e as sociedades ameríndias. Antes de explicar os vice-reinos nas Américas, precisamos entender a economia espanhola naquele momento e como eles usaram as terras das Américas. A Espanha arrecadava muita prata das Américas, principalmente depois de descobrir a mina de Potosí em 1945. Só que esse ganho com a prata não representava um ganho real para a coroa, já que ela investia em muitas guerras e com isso ficava endividada com os banqueiros. Então a maior parte da prata que chegava na Europa não ficava nas mãos do Reino de Castela, como era chamado o reino da época da rainha Isabel de Castela. Ou seja, ou a prata ia para os bancos ou pagava os funcionários reais que estavam aqui para trabalhar para a coroa. E os gastos da coroa com outras necessidades aqui também geravam essa despesa muito grande, porque eles tinham que fazer construções públicas, cristianização dos povos, e isso fazia com que a coroa tivesse que investir muito dinheiro aqui. Então o retorno não era muito real, assim. E como diz o Eduardo Galeano, abre aspas, aquele império rico tinha uma metrópole pobre. Mas e aqueles que estavam aqui, aqueles membros da baixa nobreza, que a gente falou no último episódio, que vieram atrás de uma oportunidade de enriquecimento pessoal? Pois bem, eles estavam muito bem aqui nas terras americanas. Eles ganhavam muito dinheiro exportando o ouro e a prata para a Europa. Pagavam seus tributos à coroa e ficavam com uma imensa parte. Isso na forma legal. Por quê? Porque também havia muito contrabando, que eram os negócios que não passavam pelo olhar espanhol e todo o lucro era para os exploradores. Ou seja, eles ganhavam muito mais quando o comércio era ilegal do que quando era legal e passava pela coroa. Então, o negócio mais lucrativo era a ilegalidade, estar fora da lei. Aqueles que apostavam na agricultura também estavam se dando muito bem. Eles usavam a mão de obra indígena, que é fruto da escravização, e tinha muita terra a explorar. E essas grandes terras eram chamadas de haciendas, que tinham como característica principal a monocultura, ou seja, a cultura de um só produto, normalmente milho ou açúcar, que foram os produtos que mais tiveram sucesso nas Américas. O milho sendo uma produção local, o açúcar sendo trazido pelos europeus para ser cultivado aqui. E deu muito certo, principalmente na região do Caribe. Os indígenas, entre aspas, sem terra, ou seja, que estavam sem lugar porque a terra lhe foi tomada, era chamado de acasidiado, ou seja, sem casa, né? Havia também, principalmente na região do Caribe, muito uso de mão de obra escravizada africana nas plantações de açúcar, de forma bem parecida com os engenhos que eram usados aqui no Brasil. E vocês percebem que existia mão de obra escravizada africana no Caribe porque eles simplesmente dizimaram a população indígena de lá. Diante desses fatos, é nítido que estava se formando uma elite colonial de forma muito rápida, porque não havia limites para a expansão de terras ou exigências por parte da coroa para investimento industrial. A nova aristocracia esbanjava os lucros, construía palácios gigantescos e, acima de tudo, arranjava casamento entre os mineiros e os proprietários de terra. O resultado disso é o que vemos no presente. A gente tem uma imensa desigualdade de terra nas Américas, que foi permitida e estimulada pela nobreza espanhola. Aconteceu alguma coisa, Nhunho? Quer dizer que se o meu nariz é a Espanha e a orelha é a América, então hoje de manhã o meu pai raspou as Antilhas. As Antilhas. Depois dessa contextualização sobre a forma que era levada a economia colonial espanhola, a gente consegue entender os porquês da criação dos vice-reinos.
O primeiro motivo de criar territórios menores para governar é o fato das grandes extensões de terra do Império Espanhol, que não permitia que tivesse um governo centralizado, como aconteceu no Brasil. Inclusive, a criação de vice-reinos foi se dando ao longo da expansão do continente, ou seja, conforme se destruía as sociedades ameríndias, criava-se um novo vice-reino. O vice-rei, ele era a representação do poder real e era completamente subordinado à metrópole. E os espanhóis que aqui estavam começaram a responder, a partir de 1524, ao Conselho das Índias, que tinha jurisdição completa sobre o território americano. O primeiro vice-reino foi o da Nova Espanha em 1535, que compreendia a parte norte do continente, região de parte dos Estados Unidos hoje e México. Essa região foi a primeira a ser dominada pelos espanhóis, então é nítido que ali iria se criar primeiro o vice-reino. Como foi visto anteriormente, também fez parte de uma tentativa de controle da coroa em relação aos adelantados, que eram os habitantes que vieram da Espanha, e os criollos, os nascidos nas Américas. Vão ter os adelantados, que vieram da Europa para construir riqueza, e os criollos, que são filhos desses adelantados, que continuam a fortuna aqui nas Américas. O vice-reino do Peru, criado em 1543, antecedeu a descoberta da mina de prata de Potosí, em 1545. Os espanhóis iam adentrando o território à procura justamente dessas riquezas materiais. E aí a coroa percebeu a grande movimentação e agrupamento de pessoas. Então fez-se um vice-reino para tentar organizar essas pessoas. E esse vice-reinado foi o caminho para chegar à exploração da prata, que chegou a corresponder a 99% das exportações da Espanha. O vice-reinado de Nova Granada, que localiza-se na região onde hoje é a Colômbia, Equador e Panamá, teve uma duração mais curta do que os outros territórios. Foi fundado em 1717, assim como o vice-reinado do Rio da Prata, que compreende a região onde hoje é a Bolívia até a Argentina. Por que será que a Espanha deixou o território da maior mina de prata já encontrada no planeta desde então sem uma jurisdição direta? Porque a mina de prata de Potosí não pertencia ao vice-reinado do Peru. O vice-reinado do Peru foi um caminho para que se chegasse lá. Só que a mina de Potosí não pertencia a esse vice-reinado. Um dos motivos para explicar isso era a dificuldade de fiscalização da coroa, que fazia com que as redes de contrabando, ou seja, do comércio ilegal, se tornassem cada vez mais frequentes, à medida que a coroa buscava reprimir mais esses caminhos paralelos. A coroa tentava aumentar a fiscalização e, com isso, os caminhos do contrabando eles aumentavam. Vendo essa dominação, como imaginar as sociedades astecas e incas, que se convém hoje chamar de pré-colombianas, ou seja, antes do Cristóvão Colombo chegar aqui. As análises dos antropólogos e historiadores dão conta de que muitas sociedades tinham formas parecidas de poder, que não separavam a religião e a política, o natural e o divino. Inclusive, essas justificações faziam com que as hierarquias fossem criadas e os poderes fossem distribuídos entre os homens. É um mito pensar que só essas grandes sociedades existiam aqui, já que haviam regiões que não se submetiam aos poderes dela, faziam guerras e continuavam independentes. O que acontecia com muitos povos também era entrar nas redes de aliança, que não significava se entregar a eles, e sim criar condições favoráveis a um e a outro. Ou seja, vemos essas grandes sociedades, mas a gente tem que imaginar uma imensidão de sociedades e povos indígenas que viviam aqui e que, como não tem relatos escritos, a gente não consegue dimensionar o tamanho desses povos. Os astecas chegaram aproximadamente no século XI à região do México Central, que moravam os povos toltecas e dominaram a região por serem um povo guerreiro. Miscigenaram-se com eles, dizem que tomaram as esposas toltecas e tornaram-se agrícolas e urbanos.
davam muita importância às relações familiares para a construção de poder e acreditavam que os nobres deveriam conduzir, entre aspas, os homens comuns e serem exemplos como pais e modelos para eles, como se tivessem uma missão divina para conduzir os povos comuns, os homens comuns. Os espanhóis os viam como monárquicos, mas o sistema de governo deles era eleger 2 representantes, um para o culto religioso e outro para a administração. E usavam a dualidade também para sacerdotes, juízes e chefes militares, ou seja, sempre eram escolhidos 2 representantes para cada função social. Como enxergar algo único vindo de culturas diferentes das suas como igual ao seu? É verdade que enxergamos outras coisas a partir da nossa experiência, mas reduzi-los a um sistema simples não é o ideal. Os astecas também eram adeptos de uma teoria de grandes sacrifícios humanos para a renovação da energia do sol de adversários de guerras vencidos. Acreditavam que era para que o sol vencesse suas batalhas noturnas e pudesse renascer nos outros dias. Algo parecido com os hereges, inimigos da igreja na Europa, que queriam destruir o cristianismo, não? Escolhi não falar dos maias pela falta de contato com os europeus, já que a civilização havia acabado antes da chegada deles e quando eles chegaram só restavam as ruínas. O que se pode dizer é que, através da tradução dos códices e da arqueologia, eles compartilhavam de uma cultura também de sacrifícios de guerras e de dualidade de poder. Tem aqueles famosos escritos que previam o fim do mundo, né? Só na nossa cabeça ocidental isso iria acontecer. Os incas também foram povos que dominaram outro que havia na região, o reino Ximú, e fizeram cidade principal onde hoje é Cusco, e deles apropriaram uma parte da religião e da cultura que estavam se moldando quando da invasão espanhola, pois haviam saído da cidade de Cusco por volta de 1438, um século antes do achamento das Américas. O Inca seria filho de Inti, o deus solar que é filho do antigo deus criador dos Andes, que é uma cordilheira de montanhas. Eles adotam esse tipo de divinização até nas parcerias de casamento, em que se casam irmãos para também distanciar das relações de parentesco que eles tinham. Eles também tinham uma forma de governar mais descentralizada, em que conquistavam povos mais afastados do centro urbano e faziam com que eles fossem parte do império, mas sempre deixou as estruturas de poder dos outros povos como estavam. Eles sobrepunham, ou seja, colocavam a religião inca como maior às outras, mas sem eliminar os cultos locais e fazia mais construir redes de comunicação e de controle do que destruir. Essa é uma parte dos grandes impérios que os espanhóis encontraram, já que os grupos menores das sociedades ameríndias, como eu disse, não faziam registros escritos e, portanto, não temos acesso às suas versões da história. No outro episódio falamos um pouco disso, mas os astecas, por exemplo, acreditavam que os deuses haviam descido à terra e que os europeus eram a representação dele. As sociedades que aqui viviam estavam muito bem estabelecidas no território, tinham formas ditas modernas de governar, assim como na Europa, mas foram dizimados pela ganância europeia de buscar aqui riquezas que só se dão uma vez, que se perdem até das próprias coroas exploradoras. As referências do podcast são o site educação.ol.com e eu usei o artigo América, colonização espanhola dos adelantados aos vice-reinos da Nova Espanha e do Peru. O site conceito.di/vice-reinado e um artigo do site historiadomundo.com.br que se chama Haciendas na América Hispânica, além dos livros de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina e América em Tempo de Conquista, com organização de Ronaldo Vanfas, capítulo de Ciro Flammarion Cardoso. E aí, esse conteúdo te ajudou a pensar mais sobre os contatos dos europeus e a forma sangrenta que trataram os ameríndios? No próximo episódio, desembarcaremos no Brasil para falar da Inconfidência Mineira, mas não dos seus acontecimentos, e sim do pensamento de república que eles tinham e como foram importantes para a formação dessa ideia no interior da colônia. Até lá, grande abraço.